Olá, pessoal. Muito boa noite. Estamos começando a nossa terceira live do nosso Café com Ideias. Eu, Giovanni Pablo, junto com a Neuza Mapa, falando sobre diversos assuntos aqui da nossa cidade, da região e, claro, do nosso estado e país. Neuza, muito boa noite. Boa noite, Giovanni. Boa noite, nossos seguidores, né? A gente não sabe que horário que eles vão estar assistindo nossos vídeos, mas a live está sendo em tempo real. Então, boa noite para todos. E hoje nós estamos aí com uma pauta legal, né? Coisas que estão acontecendo no nosso momento mesmo, na nossa cidade. E vamos para cima, né? Olha, Neuza, um dos assuntos que foi mais motivado durante o decorrer da semana em todas as mídias foi a questão do lixo, principalmente depois daquele alagamento que houve em bairros da cidade, né, com a chuva que aconteceu antes de ontem. Qual a sua visão em relação a todo esse processo? Desde de acatar uma empresa para vir, até mesmo o processo executado por ela. Então, Giovanni, inclusive nós já tivemos esse ano uma reunião dos Solares para falar a respeito do lixo. Nós tivemos com os administradores, nós tivemos com membros da prefeitura, né, que foram lá representando o atual prefeito. E naquela reunião, é impressionante como quando a gente faz uma reunião, chama o público para participar e para a gente debater um problema que está acontecendo, que seria naquele momento a questão do lixo. Essas pessoas que representam a empresa e que representam o município, eles passam para as pessoas que estão participando dessa reunião como se fosse tudo muito fácil de resolver, né? Como se eles fossem resolver tudo imediatamente. E não é assim. É muito complicado. Lafayette é uma cidade bastante grande, né? Então, toda empresa, quando ela vai participar de uma licitação, é muito importante que antes ela tome conhecimento do tamanho da cidade. Exatamente. Da quantidade de ruas que a cidade tem. Quando a cidade tem muitos morros, né? Então, toda a geografia da cidade é importante que as empresas que vão participar dessas licitações, que elas tomem conhecimento, que elas saibam o tamanho do problema. Até porque, né, Neuza, é necessário que haja uma cobertura geral, ampla da cidade, porque o pagamento de imposto é geral e amplo, né? É claro, todo mundo todas as pessoas que moram na cidade, eles pagam impostos, basta eles comprarem um arroz no mercado, qualquer coisa que eles vão comprar, eles estão pagando impostos. E eles têm todo o direito de receber os benefícios, né? E outra coisa, a coleta do lixo não é gratuita. A gente acaba pagando, de alguma forma. Então, é fundamental que o município tenha a responsabilidade, né, de tomar as decisões necessárias e imediatas e busque alternativas. Porque nós, em outros momentos, nós já tivemos a prefeitura, o município responsável pela coleta de lixo. E isso era muito bem feito. Funcionava, né? Funcionava. O que você acha dessa questão de terceirização? Porque virou uma moda, né? Vamos terceirizar o lixo, vamos terceirizar o transporte público, vamos terceirizar a UPA, né? E outras coisas que a gente vê por aí. Qual é a sua visão sobre isso? Então, primeiramente, a questão do lixo é uma questão de saúde. Pronto. Nós vamos falar sobre saúde hoje. A questão do lixo é uma questão de saúde. Tá? Isso não tem como negar. A terceirização, ela, muitas vezes, dependendo da situação, ela é necessária. Tá? Mas ela dá uma visão, uma sensação muito grande quando tudo que pertence ao município passa a ser terceirizado, passa aquela impressão de incompetência administrativa. Dá essa sensação, dá essa ideia para a gente que está do lado de fora, né, para as pessoas que usufruem desses serviços, e um serviço mal apresentado para a população, entende que acaba sendo uma falta de competência administrativa. Por quê? Poxa, terceiriza o recolhimento do lixo, né? Terceiriza sem fiscalização.
né? Terceiriza o transporte público, que é um horror. E se esse transporte público é uma outra questão, para um outro momento a gente debater, mas vem se arrastando há muito tempo e é péssimo para a população. O mês do ano começa de novo, né? Aí você vai para a UPA, que é a área da saúde, a UPA terceirizada. E o mais incrível, uma UPA terceirizada com um valor extraordinário, exorbitante, e um atendimento ruim, né? Então, é fundamental, né, que o município, que quem está administrando o município, tenha mais comprometimento, né, mais compromisso com o serviço que está sendo prestado para a população. Afinal de contas, em época de campanha, é incrível, Giovanni, como os candidatos, eles colocam como se eles fazem tudo. Ah, pode fazer tudo, eles prometem tudo, como se o nosso município tivesse condições financeiras para poder fazer tudo da forma que é ali apresentado, para enganar a nossa população. Então, aí que eu chamo a atenção do eleitor, para prestar atenção, porque nosso município é um município pobre. A arrecadação daqui, ela é pífia, né? Pô, tem horas que a gente fica em dúvida em relação a isso, né, Deus? Porque para se contratar serviços terceirizados, preços exorbitantes, porque as licitações não são baratas, né? Não. Ninguém entra numa licitação para perder dinheiro. Né? E ano que vem nós vamos ter mais uma vez o nosso maior cabo eleitoral aí, que é o Hospital Regional. Né? Vai ver aquele monte de gente falando besteira como se fosse alguma coisa, né, resolvida pelo governo federal ou se fosse pelo próprio município, sendo que é uma obra estadual e a gestão também deve ser, né? Com certeza. No início desse ano, a gente pôde ver, né? Todo mundo estava escancarado para todos, né? Em outdoors pela cidade, pelas entradas da cidade, com o atual prefeito com o rosto de um deputado de fora, como se ele que fosse fazer alguma coisa, estivesse buscando recurso para fazer, para dar o término, né? No hospital. Só que não é assim. A gente sabe muito bem, a população, uma parte dessa população já sabe, e é bom que os demais também fiquem sabendo. Essa obra do Hospital Regional é uma obra que se arrasta desde 2007, né? São 14 hospitais em Minas Gerais, em várias cidades, e é uma obra estadual, não é uma obra municipal. Então, uma vez que ela é estadual, a administração para executar, a execução, ela vem do Estado. E outra coisa, o município não consegue administrar uma UPA, não consegue administrar o recolhimento do lixo, que está uma situação caótica na cidade, né? Inclusive a cidade, ela está toda esburacada, para tudo quanto é lado, né? Ruas mal cuidadas, isso aí não tem nem o que dizer, né? São quase todas. A Avenida Prefeito Mário Rodrigues, ali perto do Rei das Baterias, aquele cantinho ali, no começo da subida do cemitério, está intransitável, já tem mais de mês. Sim, sim. Né? Então, assim, e isso está escancarado, a gente está só falando o que está acontecendo. Mas né? por que será? Não tem verba? Olha, nós temos uma usina de asfalto. Sim, a gente tem, né? Mas infelizmente não era do interesse de usar, né, a nossa própria empresa, onde essa empresa, se quisesse fazer ela gerar dinheiro para o município, ela conseguiria gerar, porque você pode fazer um trabalho nas demais cidades, um acordo com os demais prefeitos de outras cidades, prestar o serviço e receber por esse serviço. Ou a gente sabe até muito bem. mesmo em asfalto. Sim, então. Os municípios circunvizinhos usinarem o asfalto e uma porcentagem desse asfalto ficar para a Conselheiro Lafayette e despesas por conta desses municípios. Exatamente. Ainda sai mais barato que buscar asfalto em Belo Horizonte, Contagem e Juiz de Fora. Com certeza. E também, o que pega muito na questão administrativa é quando você vai formar o seu quadro de trabalhos, de funcionários, né, de pessoas que vão auxiliar na administração pública,
o critério é amigos. O critério é quem votou em mim. O critério é, na campanha, vote em mim que eu te dou emprego. Isso aí é a falência na administração. É impossível uma administração com essa conduta de campanha e de política, tá certo. É por essa razão, então, mas é por essa razão que muda-se pessoas, mas a administração é a mesma, a conduta é a mesma, a forma é a mesma. Por quê? Porque temos para essas pessoas, a prefeitura é um cabide, coloca qualquer um e 4 anos só para te faz o que der e está tudo certo. E não é assim. As pessoas não veem o município como uma empresa séria. Porque é uma empresa que ela não está ali fazendo uma coisinha só. É uma empresa que ela tem que atuar em tudo enquanto é segmento. Para fazer a gestão de toda a população da cidade. Né? Por essa razão, as pessoas têm que pensar muito. Eu estou entrando para ser candidato a prefeito, né, ou que seja uma mulher, com qual propósito? É para administrar para todos? É para fazer pela cidade? Ou para buscar soluções? Ou para atender interesses particulares, pessoas do âmbito pessoal, de amizade, familiar, entendeu? Tudo isso é importante analisar. E o eleitor, ele ainda não percebeu que ele tem que fazer essa análise, observar cada candidato, analisar o conhecimento, candidato que está na política porque estudou política, está na política porque conhece a política, está na política porque sabe para que serve a política, ou está na política para falar o que o povo quer e simplesmente chegar lá e não saber o que fazer. Então, é muito sério. As pessoas levam a política na brincadeira, mas política é coisa séria porque é lá que decide a vida de todas as pessoas do país. Neuza, você fez um comentário sobre a questão do hospital regional e a estampa do rosto de um candidato de fora. Eu acho que assim, um dos objetivos que a gente tem hoje, né, dentro dessas lives que a gente está fazendo no Café com Ideias, é de demonstrar para as pessoas também que não é possível que a gente não tenha a competência para fazer um deputado federal aqui no Conselho Lafayette. Nós temos população para isso. Como é que você vê isso? Porque quando chega a eleição aparecem os Nicolas Chupetinha da vida, os paraquedistas de não sei aonde, e leva aquela quantidade de voto aqui no Conselho Lafayette. Você tem alguma noção de como se pode realizar uma mudança desse quadro? A conscientização de toda a população. Eu acho que esse trabalho que nós estamos fazendo aqui é um trabalho muito importante para fazer com que as pessoas, tanto da nossa cidade Conselheiro Lafayette, quanto de toda a região, das demais cidades que temos em torno, entenderem que nós temos que ter pertencimento à nossa região. Né? Com isso, não adianta ficar votando em políticos de fora, que vem de tão longe, mas que não faz nada pela nossa cidade. Mas nem nunca passou aqui, né? Não, sim, temos casos aí de pessoas, de políticos que ganharam a eleição com votações altíssimas dentro da nossa cidade, mas que nunca veio aqui, que nunca mandou R$1. Então isso serve para o eleitor começar a fazer reflexões em relação ao seu título de eleitor, em relação ao voto. Não é simplesmente falar assim, então está tudo ruim, então eu não vou votar. Não, é necessário, uma vez que o país exige, né, que existem regras, né, que tem que votar, tem que escolher, né, alguém para representar, que realmente escolha quem realmente está se propondo, né, a representar a nossa região de responsabilidade. E, no entanto, a gente está vendo aí, inclusive, já tem alguns, né, pousando aqui na nossa região, né, com emendazinhas de 200 mil, de 400 mil, para quê? Para captar votos nessa nossa região. Sendo que, como a nossa cidade é uma cidade que tem uma demanda muito grande em todos os sentidos, todos os setores, de saúde, de transporte, de tudo, não é com emendazinha de 100 mil, de 200 mil, que vai resolver o problema. É uma cidade que precisa de deputados fortes, eleitos, né? De preferência que sejam mulheres, que
com compromisso de fato para chegar no governo federal e poder fazer o que é necessário pela nossa cidade. Neuza, dentro desse contexto que a gente vê de deputados de fora serem eleitos com voto daqui e os daqui não conseguirem ser eleitos, você já percebeu uma coisa? Que, na verdade, o que está faltando é a população confiar na capacidade de cada um que se propõe, que se predispõe ao cargo público nesse contexto de deputado federal, porque eu moro aqui há mais de 20 anos, eu não lembro de ninguém aqui ser eleito deputado federal. Se foi, tem muitos anos. Eu não lembro. Mas é muito triste você imaginar que uma cidade como Lafayette, que tem em torno de 140, 150 mil habitantes, quase mais ou menos aproximadamente 100 mil eleitores, né? Nós temos outras cidades em torno, né, que dependem de Lafayette, que têm eleitores que vão votar também e não entendem a necessidade da gente dar oportunidade para quem realmente é daqui, para quem realmente conhece os problemas e quer ajudar a resolver o problema. Porque um prefeito, ele, por mais vontade que ele tenha de fazer, muitas vezes ele não consegue sozinho. E muitas das vezes o problema está em quem está ali em torno dele. Mais uma vez a gente perde para a Barbacena, né? A população de Barbacena consegue mobilizar-se de forma de colocar quase sempre 2, 3 deputados, seja do nível estadual ou federal. Por quê? Porque há um pertencimento muito grande naquela cidade. As pessoas têm consciência de que se eles não tiverem esse apoio, provavelmente a prefeitura não vai funcionar do jeito igual você está falando aí, né? Porque por mais que tenha captação de recursos, a gente vê que ainda falta uma verba complementar. E no caso do deputado federal, por exemplo, se fosse um deputado que tivesse conhecimento da cidade, o que você acha que ele poderia estar fazendo? Igual eu acabei de dizer, lá em Barbacena, nós temos, ela é a regional, né, principal, que atende em quase todos os setores, para atender nossa cidade. Por que Lafayette é maior e é dependente de Barbacena? Por essa razão, a nossa saúde está muito sucateada. Não adianta, quem não usa o SUS, quem tem seus convênios, pode até não entender o que a gente está falando, porque não sente na pele. Mas conversa com quem precisa, tá? Porque nós temos pessoas em filas de 5 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos esperando tanto exames quanto cirurgias, sabe? Então isso é desrespeitoso com as pessoas que precisam. A gente sabe muito bem que as pessoas que tem quem quer, né, quem precisa, que a cidade precisa de ter eventos, a gente sabe que precisa de ter shows, beleza, mas antes dos shows tem que ter saúde. Entendeu? Como é que você vê, por exemplo, as pessoas chegarem à questão da saúde, dos problemas da saúde no âmbito federal, mas a gente percebe que não há uma frente de trabalho disposta, por exemplo, nosso município. Digamos que aí tenhamos aqui 2 deputados federais, 2 deputados estaduais. Não seria muito mais fácil de pressionar para que isso viesse a acontecer de uma forma melhor, em termos de recursos, até em termos de fiscalização de tudo que acontece, porque isso aí é uma situação absurda, 2 anos, 3 anos à espera de um exame. Tudo, quando se tem, o município, a região que tem representantes da política, tanto no nível estadual quanto federal, ela tem uma facilidade muito maior de alcançar os objetivos, tá? Porque tem forças políticas, a gente sabe muito bem disso. Por que Lafayette não tem? Ela está sempre perdendo para Barbacena. Pelo fato de não ter o representante político de fato. Como você disse, Barbacena tem representante o tempo todo. Por quê? Porque lá o povo, os eleitores de lá votam em candidatos de lá, daquela região toda. Porque a cidade de Barbacena, ela representa uma região, ou seja, ela representa muitas cidadezinhas em torno dela. A mesma coisa com a Lafayette. Lafayette é a central e que atende as cidades em torno, em vários segmentos, principalmente da saúde. Então é muito importante que a população entenda isso e
quando, né, no momento que chegar a época de eleição, que é o ano que vem, 2026, que eles analisam os candidatos que estão aí, para que não continue cometendo os mesmos erros. Existe uma possibilidade, provavelmente, de que as pessoas possam vir a concatenar para determinados nomes, mas para isso precisa pertencimento. Como é que você vê? Qual é a sua visão sobre como as pessoas tratam a cidade? As pessoas. Porque o fato de se votar em candidato de fora já é uma falta de amor aqui mesmo. Né? Desrespeito até. Porque, veja bem, na hora que precisa, ele precisa de quê? Do atendimento médico de Lafayette. Quando ele quer diversão, ele quer uma diversão na nossa região, certo? E aí, o político que nunca esteve aqui, que só aparece de 4 em 4 anos, esse político que merece o voto? Não. Analise as pessoas que estão aqui. Como eu disse para você, hoje, em qualquer tipo de trabalho, Giovanni, exige-se o ensino médio. Qualquer tipo de trabalho. Vai prestar um concurso para trabalhar na coleta de lixo da rua, se fosse do município. Ensino médio tem que ter. Certo? Agora, você olha para políticos que não precisa ter. Ou seja, qual que é a forma que essas pessoas estão usando, qual critério para pegar o seu voto e jogar fora? Tem que analisar, porque a gente tem pessoas que se preparam muito para estar na política e poder atuar na política fazendo o que é necessário. Estar na política para quê? Para atuar em função do que beneficia uma cidade, um estado, um país e o povo principalmente. Parece que existe uma necessidade de filtrar os pensamentos, né? Porque no final da fritada dos ovos, parece que vou votar em fulano, que é amigo de ciclano, Beltrano, que ajudou não sei quem, e o candidato daqui, o que está com pertencimento, que está com a preparação, como você mesmo disse, a maioria das vezes fica de fora. Tanto é que a gente vê aí que nas últimas eleições, nós tomamos na cabeça, tivemos aí deputado que nunca pisou aqui, levando 8.000 votos de conselheiro Lafayette, que poderia ter eleito um federal aqui. Agora, fazendo um comparativo desses últimos anos, né, porque ano que vem tem eleição também para deputados, esses 4 anos que praticamente estão se passando, olha o que a gente já poderia ter recebido de verba. Né? Porque a verba de gabinete, acho que é cerca de 30 milhões, né? Uma coisa assim. Não sei ao certo, né? Vocês me desculpem, vou pesquisar isso ao certo. Mas a última vez que eu conversei, eu acho que era 30 milhões ao mês. Ao ano. Ainda é pouco. Mas se você for colocar isso... Mas é o que não tinha. É o que não tinha. É o que não tinha. Isso torna muito. Se torna muito. Então ajuda muito. Agora você imagina 2 deputados. 60 milhões para a cidade. O estadual tem menos, né? O valor do estadual é menor. Acho que é 3 milhões ao mês, né? Então disso. Então a gente precisa pensar que a conscientização é o caminho, tá? Por mais que o administrador público de uma cidade tenha boa intenção, tenha vontade de fazer, ele precisa entender que na hora de fazer a campanha tem que ser coisa muito séria, né? Porque na hora que ele chega lá de executar é que ele vai ver o problema, o tamanho do problema. Por isso é necessário, né, que a gente se alie a pessoas daqui, né? Sim, e também saber também que da questão da administração, quando você coloca qualquer pessoa, pessoas que às vezes não têm a capacidade, é questão só de amigo, aí você tem uma administração muito complicada. Eu me preocupo muito com a administração de Conselheiro Lafayette, porque a gente que está fora, a gente observa, sabe? As coisas que não estão indo bem, né? Que não está caminhando legal, só que a gente não tem a liberdade de chegar no prefeito para poder falar, né? Até porque não tem essa abertura. Mas está na cara, muita coisa complicada. Essa questão dessas enchentes que ocorreu esses dias é só o começo, tá? É
Isso aí vai pegar fogo aí, vai dar problema E a Avenida mais pra frente. Telesp continua dando problema, né? Vai ter problema. Abre piscinão, refaz piscinão, enjoada, vai passar por cima do E o dinheiro jogando por água abaixo, né? Porque no fundo não resolveu praticamente nada. Então, aliás, pelo contrário, eu acho que até piorou, né? Aí é onde eu falo para você, tudo que vai ser feito de nível de público, você observa que é feito muitas vezes de qualquer maneira. Toque de caixa. Você observa uma escola lá na Cachoeira, você olha para a escola, ela é linda, tá? A escola está sem funcionar. Inaugurou, não funciona, porque está em um monte de irregularidade. Eu participei. Isso aí não tem nada a ver com o prefeito atual. Sim. Isso aí foi coisas do prefeito anterior, que inaugurou não somente lá essa escola, sem condição de funcionar, como outros pontos, né, de creche, PSFs, né? Hoje tem outro nome, nem sei. Unidades básicas de saúde. Isso, do Rochedo, por exemplo. Isso, exatamente. Essa tudo escola com lá do problema. cirúrgico, uma coisa que não foi observada, que é erro de projeto. Eles fizeram uma quadra lá em cima, a escola aqui embaixo, barrancando. O que aconteceu? A lama desceu. Então, Mas e a fiscalização? Aí você pega incompetência na fiscalização do município, incompetência na administração, tá? E é um problema que jogou para o atual gestor, né? Então, assim, a gente fala o que está errado, tem que ser real, não tem que ficar com medo de falar. Eu nunca tive medo de falar o que é real. Você lembra quando eu participava lá do seu programa, que o que era problema eu deixava muito claro. Então, assim, a gente não está aqui para falar mal do prefeito, de jeito nenhum. A gente está aqui para mostrar que existem erros que podem ser... Exposição de ideias, né? Sim, exatamente. Erros que podem causar mais problemas ainda, né? A manutenção do status quo. Sim, e outro detalhe... Não funciona do mesmo jeito como era antes, não funciona. E outra coisa, a pessoa entra numa prefeitura, ele tem que estar preparado para problemas, porque lá você encontra muitos problemas, e esses problemas precisam ser solucionados. Eles não podem ficar lá durante 1 ano, 2 anos, vou empurrar com a barriga. Não pode, porque assim você prejudica a população. Tá? Então essa escola é um problema que a gestão anterior criou, que agora está nas mãos do atual. Gastou, que eu não sei. Sim, está nas mãos do atual administrador, tá? Prejudicou a população lá do bairro todo, porque as crianças poderiam estar estudando lá, né? O atual prefeito, né, o atual gestor, ele tem recursos para resolver o problema dessa escola? Qual que é o tamanho desse problema? Entendeu? Então, assim, é muito complicado. A pessoa tem que estar gente falando até que tinha que jogar no chão e fazer outra. Sim, então, assim, é complicado, só, porque quando você vai consertar uma coisa, muitas vezes vai ficar mais caro que você faz o primeiro, às vezes no início. Né? Então, é dinheiro jogado fora o tempo todo. E parece que as pessoas... Além da esperança das pessoas, né? Porque quando a gente estava ali agradecendo, falando assim, nossa, que bom que temos escola aqui agora nessa região, que vai ir cobrir muitos bairros. Né? Uma escola grande, uma escola que foi feita assim, colossal, bem grande mesmo, e poderia hoje estar funcionando em normal, né? Exatamente. Então a gente observa muito a falta de competência, a falta de profissionais comprometidos e com conhecimento para fazer a coisa certa. Então, por essa razão, o dinheiro público, ele sempre vaza pelo ralo. Uma coisa que eu sempre pergunto, os administradores costumam não ouvir a opinião de quem eles acham que é o adversário. E na maioria das vezes a pessoa que está vendo de fora, que está dando uma opinião, falando, olha, está faltando isso, está faltando aquilo, é quem dá a visão certa, a solução para as coisas. Essa falta de apoio, como é que você vê isso? Falta de apoio mesmo, de chegar, por exemplo, a administração pública e, não, esse ano nós vamos ter tantos candidatos. Nós precisamos de apoiar, nós precisamos de colocar para a população, não é você restringir as pessoas o direito de se candidatar, mas é você apoiar a quem está com sangue nos olhos para poder resolver com capacidade. Com competência. Mas eu te falo o grande problema que nós temos na nossa região. Porque o que acontece? Um deputado
deputado com mandato, ele já tem 4 anos fazendo campanha, certo? Já Tem sai com dinheiro no 4 bolso, anos né? fazendo campanha. Ele tem o recurso próprio dele, ele tem recurso que vem para ele fazer, viajar, fazer tudo que ele tem que fazer. Então ele usa aquilo ali como forma dele fazer campanha. Quando chega na hora da eleição mesmo, da campanha autorizada, que aí quem vem por fora, quem não tem mandato, teve toda uma dificuldade para poder se manter ali, conhecer as pessoas, se manter envolvido com as pessoas, essa pessoa ela precisa de recurso, né? E aquele recurso público que é muito falado, 5 bilhões, né, que muita gente critica, e tem razão de criticar sim, eu dou toda a razão, É dinheiro demais. porque é muito dinheiro, e esse dinheiro ele não vem para quem está chegando. Por exemplo, para mim, se eu vier, com as vezes que eu vim de candidata, né? Se você vier de candidato, não vem para a gente. Esse dinheiro ele vai exatamente ficar nas mãos dos mesmos que já estão lá, com mandato, com os presidentes de partido, dentro dos partidos, onde esses políticos pagam muito valores altos para os seus cargos eleitorais fazer as campanhas milionárias nos municípios. E ali usa toda a sem-vergonhice da política, que a gente sabe que eles fazem. Por quê? Porque eles têm dinheiro. E quem cede e proporciona essa safadeza toda do político é aquele eleitor que não entendeu ainda para que serve o título de eleitor dele. Aquele eleitor que não entendeu ainda para que serve o voto dele, o peso que tem o voto dele. Porque quando uma pessoa vai votar, ali ele está dando uma procuração para aquele político, sendo eleito, representar a população. Representar ele e a população. Porém, o que a gente vê hoje são políticos que vêm buscar votos em tudo enquanto é lugar e não representa ninguém, não representa nada, porque ele está lá para representar ele próprio, os interesses dele mesmo. Então, assim, nós vimos aí a PEC da blindagem, que ficou escancarada, né, que eu já falei isso numa live anterior, ficou escancarada para todo mundo que está acompanhando esses acontecimentos lá, entender que são políticos que votaram em favor de si próprio, para se defender. Aí tem onde que tem os desvios da verba de campanha, Sim. Os desvios das emendas, né, que são colocadas, emendas parlamentares. Ou seja, o dinheiro ele é colocado aqui. Até ele chegar na conta que precisa, ele passa um monte de caminhos e aí ele vai perdendo um pouquinho quando chega lá embaixo. É irrisório o suficiente, né? E não sei se você... exatamente. E não sei se você sabe, uma das razões dessa blindagem é a questão do roubo do INSS. Tem uma outra questão que está rolando lá no Congresso, que é emendas parlamentares desviadas que sumiram, desapareceram. Ninguém sabe para quem foi passada essas emendas. Tá? Orçamento secreto. Orçamento secreto. Então, sim, são muitas coisas bárbaras que está destruindo o nosso país. Isso está acontecendo nas mãos dos mesmos políticos. Por isso é fundamental que o nosso eleitorado entenda a importância da renovação em todos os sentidos. Nível não é somente renovar, né? Em nível municipal, em nível estadual, em nível federal, né? Vai renovar, não é renovar para votar em qualquer um. Não, renovar analisando a capacidade e competência daqueles candidatos, cada um deles. Neuza, tem uma diferença muito grande entre igualdade e equidade. Né? Porque o que a gente vê aí, muita gente pensa em renovação, em colocar novos nomes, mas não se cria condição para que esses nomes possam vir a disputar. Sim. Não há equidade nisso. Não. Você não tem a mesmo patamar para disputar uma campanha política. Ué, mas não tem. Eu acabei de dizer aqui, ué. Você pega um deputado que já é político, que já tem mandato, que passa 4 anos trabalhando, fazendo a sua campanha, porque eles fazem campanha, né?
Aí chega na hora que eles vão para uma campanha eleitoral diante de uma eleição, eles têm 4 milhões para poder fazer campanha novamente, eles têm 5 milhões, aí vai uma pessoa que entra lá de primeira, você, por exemplo, que não tem mandato, qualquer um de nós que entrarmos sem mandato, nós vamos ter lá o quê? Se tiver 50 mil, se tiver 100 mil é o máximo, e aí? Uma prestação de contas absurda. Qual que é a equidade disso, a igualdade? Nada, é tudo muito ridículo isso. Né? Então o eleitor precisa entender que o político que está entrando, ele não tem a condição de um político que já está. Aquele que já está tem uma condição absurdamente alta e diferenciada, exatamente para ele se manter no poder e manter o sistema corrupto que existe lá, e todo mundo sabe que existe. Se você um dia eleita, você lutaria contra isso? Fato. E o fato de eu ainda não ter sido eleita nas disputas de eleição, nas eleições que já aconteceram aqui, é exatamente por causa da minha retidão, do meu propósito, sabe? Da minha honestidade e pelo fato de eu querer a coisa certa. Isso incomoda muita gente e por essa razão eu quase não tenho um apoio de fato para disputar uma eleição e se tornar. Nós precisamos de colocar no poder pessoas que têm coragem de botar a própria carne nessa cultura excessiva de dinheiro, né? Que traz para aqueles que já estão lá eleitos. Como você disse, quem já tem mandato, a faca e o queijo na mão. Já está com a campanha dele pronta. Isso precisa ser mudado. Precisa ser mudado e não será. Eu te garanto que não será. Porque quem decide o dinheiro para onde vai são eles mesmos. Pois é. Os próprios deputados, os próprios presidentes de partidos. Então, para eles, manter os mesmos é a manutenção do sistema que está lá. Então, é muito difícil. A única possibilidade de mudar toda essa questão aí, esse segmento, essa manutenção dos mesmos lá, tirar isso, mudar isso, é o próprio eleitor ter o conhecimento necessário, saber votar e votar em quem não está. Ok. Isso aí, gente. Gostaram? Pois é, no sábado tem mais, né? Meus amados, aqui conversando comigo, jogando papo, e a gente vai divulgando as ideias, né? Principalmente dessa moça que já foi candidata, né? Quantas vezes você foi? Eu fui a prefeita, né? 2 vezes, fui a deputada, e vamos ver o que vai dar. Se Deus quiser, né? Pois é, gente. Então é isso. Vamos colocar na cabeça o seguinte: precisa-se equidade para que haja igualdade. E consciência, acima de tudo, para que a gente possa ter aqui dentro do Conselho de Lafayette os nossos candidatos eleitos. Exatamente. É isso aí. Muito obrigada, beijo a todos, né? E obrigada, viu? Mais uma vez, nosso jornalista Giovanni Papo. Conto com todos vocês que estão nos assistindo para que a gente faça uma mudança realmente de peso na próxima eleição. Com certeza. Isso vai acontecer, eu espero.